Boa noite, tudo bem? Vamos então fazer um estudo do Evangelho em nosso lar. Então, onde nós estivermos agora, vamos nos acomodando confortavelmente, pedindo a Jesus o amparo para que esse nosso estudo seja no máximo aproveitado. Que a nossa casa seja limpa, seja abençoada, seja protegida e todos que aqui convivem da nossa família também sejam envolvidos com essas energias, com esse entendimento que nós vamos trazer aqui hoje. Que assim seja. Hoje nós vamos continuar estudando agora capítulo 2, o item 2, o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é Meu Reino Não É Deste Mundo. Na semana anterior a gente fez o estudo do item 1 e agora a gente vai continuar fazendo o estudo do item 2, que se intitula A Vida Futura. Por essas palavras, Jesus se refere claramente à vida futura. Quais são as palavras? No item anterior, ele falou aqui: Disse-lhe então Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu: Tu o dizes. Eu não nasci nem vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve minha voz. Porque Pilatos o interroga, perguntando se ele se considera rei. Se ele se considerar rei, ele estaria fazendo um crime naquela época. E era tudo que Pilatos queria para poder condená-lo. Mas Jesus diz naquele momento assim: Meu reino não é deste mundo. Ou seja, com essa expressão, ele fala assim que ele é rei, mas o reino não é deste mundo. E então quando Pilatos retruca dizendo assim: então você é rei. Aí ele fala assim: mas cadê aqueles que, se eu fosse rei, aqui estariam vários para me defender e você não vê ninguém. Então eu sou aquele que traz a verdade, aquele que quiser a verdade que me siga. Foi somente o que ele disse antes de ir para o seu Calvário, porque não foi compreendido dentro daquele instante. Mas agora nós vamos fazer o estudo dessa passagem, que Jesus está se referindo à vida futura, ao que há além dessa nossa vida material e além do que nós chamamos de morte. Por estas palavras, Jesus se refere claramente à vida futura que ele apresenta em todas as circunstâncias como o fim a que se destina a humanidade e como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas se referem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. É por isso que os que não creem na vida futura, pensando que ele apenas falava na vida presente, não os compreende ou acham pueris. Esse dogma pode ser considerado, portanto, como o ponto central do ensinamento do Cristo, eis porque está colocado entre os primeiros no início desta obra, pois deve ser a meta de todos os homens. Só ele pode justificar os absurdos da vida terrestre e harmonizar-se com a justiça de Deus. Como é que nós poderíamos, essa citação é Kardec fazendo o estudo e reflexão daquele ponto da obra do Cristo após muitas comunicações que ele recebia a respeito e considerações sobre essa passagem do Evangelho, quando Jesus fala: Meu reino não é deste mundo. E ele estava mostrando a lógica, o raciocínio que a gente chega, que ele estava dizendo para nós que este reino a que ele se refere é a nossa vida futura, para onde nós vamos depois da morte, a vida espiritual, ou como queiram chamar, aquela que está além da vida material, e que a nossa inteligência continua, o espírito sobrevive à carne, ao corpo, à matéria, e ele continua a sua jornada de aprendizado. Esse princípio da existência da vida futura justificaria muito a justiça divina que Jesus veio dizer, da sua misericórdia, da sua bondade, da bondade divina, a misericórdia de Deus para conosco, compreendendo que em algum momento nós vamos aprender, em algum momento nós vamos resolver mudar.
E a Deus não existe o tempo que tenha que ser urgente hoje ou amanhã. Tem que ser naquele momento que eu estiver pronto, preparado para fazer a mudança. E Ele acredita em nós e confia em nós. Sabe que em algum momento essa mudança se sucederá e a sua justiça faria sentido. Ora, qual seria o sentido, por exemplo, de uma criatura que nasce num lar com tanta pobreza e outros que nascem com tanta opulência, alguns que nascem com problemas de saúde grave e outros que têm uma vida abundante em saúde? Como que se justificaria a justiça e o amor de Deus para com todos se a vida futura não viesse justificar os atos que nós fizemos ou que nós deixamos de fazer ou nos excedemos numa existência ou na outra? Tudo isso é explicado por essa doutrina que se faz agora presente em nossas vidas, que é a doutrina espírita. É o caminho para a gente compreender a nossa missão aqui neste planeta, o porquê estamos aqui, qual a razão de tudo e definitivamente nós tomarmos um caminho bom para nós. Então, neste instante, nós vamos voltando nosso pensamento a Deus mais uma vez. Nós vamos fazendo as vibrações por todos aqueles que encontram-se doentes nos hospitais. Senhor, que eles possam receber essas energias de cura. Senhor, que seus familiares sejam abençoados, sejam envolvidos com muita esperança e muita fé, que eles consigam tudo aquilo que eles precisam para serem fortes e confiantes na Tua Palavra e que em nenhum momento eles percam a esperança e a fé e a confiança em Ti. E assim, Senhor, nós Te agradecemos pelo Teu Evangelho, pelos Teus ensinamentos, que possamos, o quanto antes, colocar em prática para o nosso próprio bem. Que assim seja, graças a Deus.